Exu significa esfera em Yorubá, ou seja, aquilo que não tem início e nem fim. O Orixá Exu para nós representa exatamente a razão onde tudo acontece, de todos os trabalhos que iniciam e se encerram exatamente com a sua permissão. Há várias histórias, vários itãs que o porquê que dão essa preferência da prioridade de Exu sempre está em primeiro lugar antes de qualquer coisa. Os cultos, os cantos, as oferendas serem ligados sempre a ele diretamente em primeiro lugar antes de qualquer outro tipo de ritual. De qualquer maneira, independente de qualquer lenda ou qualquer outra situação, a gente tem que entender que Exu é o mensageiro dos orixás. É ele que faz a ponte entre o Aie, a terra, e o Orum, o céu. É ele exatamente que avisa todos os orixás, enfim. É ele que cuida de toda essa parte espiritual, daquilo que vem e daquilo que vai. O Orixá Exu traz para nós, além dessa importância muito grande da permissão e do acontecimento de todos os rituais, mas também o lado espiritual, o lado da evolução e do aprendizado. Há muitas pessoas que veem Exu como o diabo. Nós, na verdade, vemos o nosso grande Orixá Exu como um equilíbrio. Exu é capaz de dar tudo a qualquer pessoa, tudo aquilo que ela mereça, seja o bem ou seja o mal. Dessa maneira, então, que se caminha essa forma de julgamento, Exu se torna muitas vezes, a maioria das vezes, como um orixá muito ligado ao mal. Na verdade, Exu é o que faz a balança se equilibrar, principalmente nesse mundo onde nós vivemos, em toda a linha e corrente espiritual. Exu é o orixá incompreensível. É impossível catalogar qualquer tipo de registro onde se trata da existência de Exu, o período, a nação, enfim. Exu sempre esteve presente em todo e qualquer rito dos orixás. Todas as lendas, todos os contos, todas as histórias possíveis, Exu sempre foi mencionado. E muitas vezes dando uma questão de ser mais antigo do que todos os orixás, do que próprio Oxalá, a própria Nanamburuquê, enfim. Mas é inquestionável a importância desse orixá. É inquestionável a grandeza desse orixá, é inquestionável todo o poder que ele exerce sobre o mundo. É ele que possui a faixa vibracional terrestre e que caminha, que vive, que entende todos os povos, todas as nações, todos os seres que hoje estão aqui nesse plano espiritual. É muito comum todas as pessoas confundirem o orixá Exu com a entidade Exu. Talvez a gente ache essa confusão um pouco também com o Oxóssi e a linha de caboclos. Mas Exu, por carregar o mesmo nome, é exatamente onde existe essa grande confusão. Muitos umbandistas não entendem o orixá Exu e a entidade Exu. Muitos frequentadores têm muita dificuldade de entender quando louvamos Exu no começo, não estamos falando de um Exu guia da casa, chefe da casa, ou de um Exu qualquer outro, de qualquer outro trabalhador, de qualquer outra linha, e sim o orixá Exu. Então nós sempre explicamos da maneira mais corriqueira possível que Exu é a sua manifestação principal como orixá, dentro da sua grandeza e importância, e aí então vem as entidades que trabalham para o orixá Exu. É uma maneira mais corriqueira da gente tratar, mas também de ser entendido e haver exatamente esse corte, né, de ligação entre orixá e entidade, que às vezes ainda a gente acha muito essa barreira dentro da nossa religião entre as pessoas. O dia do nosso orixá Exu foi sincretizado aqui no Brasil como Santo Antônio, dia 13 de junho, onde fazemos as homenagens, obrigações, as louvações. As cores dele é o vermelho e o preto, simbolizando o vermelho positivo, o preto negativo, não de maldade, mas de equilíbrio, de energia. As oferendas de Exu sempre são muito presentes, obviamente, que é aquilo que provém do candomblé, sempre com as obrigações, com as oferendas dos animais e tudo, mas dentro da Umbanda, né, seguimos ali fazendo as nossas oferendas com tudo muito carregado na pimenta, no condimento, miúdos, né, uma boa cachaça, um charuto, enfim, dentro dos nossos rituais e daquilo que trabalhamos da maneira mais elementar
enfim, e que possamos transmitir o mínimo de gratidão a essa força, a essa força sem fim que nos brinda todos os dias. Em tempos tão difíceis que estamos vivendo aí, é muito importante que todos nós possamos entender e agradecer cada dia mais a presença, a grandeza e tudo mais desse nosso orixá. Pois é ele que hoje está em todos os lugares, como sempre esteve em toda a sua existência, e que pede sempre para que nos ajude diante de tudo. Os pedidos, né, eu acho que devem vir muito mais em forma de gratidão a esse grande orixá, pois como ele mesmo é o orixá daquilo que não se compreende, é o orixá que é impossível de ser explicado, seja lá qual for o vídeo, qual for o babalorixá, ou seja lá quem for. Enfim, é muito difícil explicar Exu, pois Exu é inexplicável. É a força que está aí no universo, é a força do universo que nos brinda. Os filhos de Exu tendem a ser filhos muito ligados ao mundo. São as pessoas mais articuladas, falantes, brincalhonas, briguentas, metidas em confusão e que vivem muito dos extremos. Extrema-noite, esbórnia, vícios, confusões, enfim. É o que rege exatamente a coroa desse filho. Ah, então é por isso que fulano, ciclano, beltrano é desse jeito, é porque é filho de Exu. Não. A gente nunca deve usar como muleta uma característica de um filho. São pessoas bondosas, naturalmente sábias, são pessoas muito ligadas à parte espiritual e à fé. São sarcásticas, mas esse sarcasmo é que move muitas vezes vários questionamentos. São pessoas de grandes ideias, são verdadeiros gênios espontâneos, carregando essa espontaneidade. São verdadeiros amigos, são pessoas destemidas e, acima de tudo, muito brincalhonas. Enfim, agradecemos Exu, o nosso grande orixá, em todas as segundas-feiras, né, logo aí no início da semana a gente agradece, é a segunda-feira, é o dia do orixá Exu, onde vamos lá na tronqueira. Mais pra frente a gente faz um vídeo aí falando sobre tronqueira, onde vamos lá na tronqueira, acendemos as velas, cuidamos da nossa tronqueira, agradecemos, pedimos e entregamos a essa fantástica força de Olorum todas as nossas vidas, os nossos caminhos e tudo aquilo que não podemos compreender da nossa vida. Laroye Exu é o significa o mensageiro. Então Laroye, o mensageiro. Laroye Exu, o mensageiro Exu. E usa-se muito o Mojubá. O Mojubá é uma palavra que se usa muito dentro da Umbanda, principalmente para as entidades. Mas enfim, Mojubá é uma saudação. Mojubá é uma manifestação de um sentimento. É uma frivolidade. Laroye Exu. Laroye é nosso orixá. Laroye Exu. Laroye. Queria deixar aqui uma dica de leitura. Esse livro, Orixás, de Pierre Fatum Biverde, é um livro que é muito rico. Apesar de ser muito técnico, ele é muito rico com fotos lá do Benin, da África, da Nigéria, das nações de cada orixá, escrito pelo próprio francês, né, que na verdade para nós é o verdadeiro norte daquilo que se fala de orixás. E vale a pena, pessoal, vale a pena conferir esse livro. Já tem, acho que dá para achar esses links para baixar com todo o conteúdo aí na internet, mas fica a dica aí desse livro sensacional, trazer aí para vocês.